Feche os olhos por um instante. Respire fundo. O barulho do mundo começa a se afastar. A agitação do dia vai perdendo força. E agora só resta você e a sua própria consciência. Talvez você não perceba, mas este é o momento mais importante do seu dia. Não é a reunião, não é o trabalho, não é a correria, não é a conta que você pagou ou deixou de pagar. O momento mais importante é este, quando você encara a si mesmo. Porque aqui não há plateia, não há máscara, não há filtro. Aqui é só você, nu diante da sua verdade. E a pergunta é simples, mas poderosa. Como você viveu o seu dia? Talvez sua mente comece a fugir. É natural. A maioria prefere se distrair, correr para as telas, entorpecer-se com séries, redes sociais, qualquer coisa que impeça o encontro consigo mesmo. Mas os estoicos não faziam isso. Marco Aurélio, depois de governar impérios, lidar com guerras, traições e pestes, ainda assim terminava suas noites escrevendo, refletindo, examinando suas ações. Não porque fosse perfeito, mas justamente porque sabia que não era. Porque sabia que sem a disciplina de olhar para dentro, ele poderia se perder. Você está disposto a fazer o mesmo agora? Respire outra vez. Lembre-se de como o seu dia começou. Você levantou cedo? Ou enrolou na cama, negociando com o despertador como se tivesse o direito de mais tempo? Quantos minutos você deixou escorrer entre os dedos logo cedo, como água que nunca mais volta? Quantas vezes disse a si mesmo, só mais 5 minutos? Sêneca dizia, a vida é longa o suficiente se for bem usada. Mas nós a encurtamos desperdiçando fragmentos que somados formam anos inteiros. Então pergunto, logo cedo, você já começou como dono do tempo ou como escravo dele? E quando colocou os pés no chão, quais foram seus primeiros pensamentos? Você acordou lembrando do que é essencial ou já abriu os olhos afogado em preocupações, em pensamentos ansiosos sobre problemas que talvez nem cheguem a acontecer? Epicteto dizia que não devemos sofrer por antecipação, porque o sofrimento de amanhã ainda não existe e o de hoje é mais do que suficiente. Mas você, hoje, sofreu antes da hora? Quantas vezes se perdeu em cenários imaginários, gastando energia mental em fantasmas que nunca se materializaram? Pense nas pessoas com quem cruzou hoje. Você as enxergou de verdade? Ou passou como quem atravessa um corredor de sombras, sem perceber que cada ser humano que encontrou carrega um universo inteiro dentro de si? Quantas vezes olhou nos olhos de alguém? Quantas vezes escutou sem estar pensando na sua resposta? Quantas vezes tratou alguém como um meio e não como um fim em si mesmo? Marco Aurélio lembrava, os homens foram feitos uns para os outros, ensina-os ou suporta-os. Você fez algum dos dois? Ou apenas ignorou? Agora lembre-se das pequenas irritações, o trânsito, o atraso, a mensagem atravessada, a fila demorada. Você respirou fundo e manteve a calma, ou se deixou arrastar por reações automáticas? Seja honesto. Quantas vezes você deu poder ao mundo externo sobre sua paz interna? Quantas vezes esqueceu que o que acontece fora não depende de você, mas como reage, sim? Essa é a essência do estoicismo, separar o que está sob seu controle do que não está. Mas hoje, quantas vezes você se esqueceu disso? E a disciplina? Quantas vezes hoje você fez o que precisava ser feito, mesmo sem vontade? Porque ser estoico não é decorar frases de filósofos. É colocar em prática, é agir com firmeza mesmo quando o corpo e a mente pedem descanso, prazer imediato, fuga. Hoje, você fez o que tinha que fazer ou se escondeu atrás de desculpas? Quantas vezes adiou o que importa para amanhã, como se o amanhã fosse garantido? Sêneca dizia, enquanto adiamos, a vida passa. Então pergunto, o que você adiou hoje e valeu a pena? Agora observe sua mente. Quantas vezes hoje você se comparou com alguém? Sentiu inveja, ciúmes, ressentimento? Essas emoções corroem por dentro, mas continuam surgindo quando não estamos atentos. Quantas vezes você olhou para a vida dos outros e se diminuiu? Quantas vezes se perguntou, por que eu não tenho isso, em vez de perguntar, como posso crescer para merecer aquilo que desejo? Marco Aurélio lembrava que cada um carrega seu destino,
e que olhar para o dos outros é um desperdício de energia. Você desperdiçou energia hoje comparando-se ou usou sua força para se aprimorar? E a raiva? Ela visitou você hoje? Como você lidou com ela? Gritou? Guardou silêncio forçado? Ou conseguiu domar a chama sem se queimar? Epicteto dizia que não é quem te provoca que te irrita, mas sua interpretação da provocação. Então, quem realmente foi o dono de você quando se irritou? Foi você ou o outro? Hoje, em quais momentos você entregou a chave da sua mente para mãos alheias? Agora pense na coragem. Quantas vezes fugiu do que era desconfortável? Talvez aquela conversa que precisava ter, mas não teve. Aquela decisão difícil que empurrou para depois. Aquela verdade que deixou de falar para não se incomodar. O estoico não busca o conforto, ele busca a virtude. E a virtude exige coragem. Onde você se acovardou hoje? Não para se culpar, mas para perceber. Porque o que não é visto não pode ser mudado. E o amor? Quantas vezes você demonstrou hoje? Não falo de grandes gestos, mas das pequenas coisas. Uma palavra de apoio, uma escuta atenta, um abraço dado sem pressa. Quantas vezes você foi fonte de bondade para alguém? E quantas vezes perdeu a oportunidade porque estava ocupado demais com suas preocupações? O mundo já tem crueldade suficiente. Você acrescentou bondade ao mundo hoje? Ou foi só mais uma engrenagem da indiferença? Agora olhe para a sua energia. Onde ela foi gasta? No que você focou? Você investiu nas coisas que constroem seu futuro? Ou gastou em distrações que amanhã você nem lembrará? Quantas vezes checou o celular sem necessidade? Quantos vídeos aleatórios assistiu? Quantas vezes se perdeu em discussões inúteis? E em contraste, quantas vezes trabalhou firme naquilo que realmente pode mudar sua vida? Porque no final, o que você constrói é o reflexo de onde põe sua energia. Hoje, onde você a colocou? E quando chegou a noite, você tinha orgulho do que fez? Ou sentiu que o dia passou e você não esteve presente? Quantas vezes hoje você respirou consciente? Quantas vezes percebeu o sol, o vento, o momento? Ou apenas correu no piloto automático, deixando o tempo escorrer? A vida não é curta. A vida é desperdiçada. Cada instante pode ser infinito, se vivido de forma plena. Mas você viveu ou apenas existiu? Agora imagine, se você pudesse repetir o dia de hoje, o que faria diferente? Pense com clareza, não como arrependimento, mas como treino. Se respondeu mal, imagine-se respondendo com calma. Se procrastinou, imagine-se agindo. Se fugiu, imagine-se encarando. Se comparou, imagine-se focando em si. Esse exercício molda sua mente para o amanhã. É como ensaiar a virtude para quando a vida cobrar novamente. Porque ela vai cobrar. Amanhã, o mundo vai te testar de novo. Vai te provocar, te atrasar, te irritar, te distrair. A questão é, você estará mais preparado? Esse é o sentido da reflexão estoica. Transformar a queda em aprendizado, o erro em força, a fraqueza em disciplina. Não é sobre nunca errar, é sobre nunca repetir o erro da mesma forma. É sobre usar cada noite como afiação da espada que será usada no campo de batalha da vida. E lembre-se, cada noite pode ser a última. Cada manhã pode não chegar. É isso que dá peso a esse momento. Não é um ritual vazio. É um encontro com a realidade mais dura e mais bela. A mortalidade. O estoico sabe que pode morrer amanhã, e por isso vive com urgência hoje. Se você não acordasse mais, poderia dizer que viveu com retidão hoje? Se a resposta é não, então amanhã você já sabe o que deve mudar. Feche os olhos mais uma vez. Respire fundo. Sinta o silêncio. Dentro dele está a sua consciência, sussurrando o que você precisa ouvir. Não lute contra ela. Escute. Pergunte-se: onde fui melhor? Onde fui pior? O que posso fazer amanhã? Anote se quiser. Ore se quiser. Mas não durma sem refletir, porque refletir é viver duas vezes, uma no ato e outra na sabedoria. E só quem vive duas vezes se transforma. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser honesto. Precisa ser constante. Precisa ser corajoso o suficiente para olhar para dentro todas as noites e humilde o suficiente para recomeçar todas as manhãs.
É isso que os estoicos faziam. É isso que você pode fazer. E se fizer, dia após dia, sua vida mudará. Porque o mundo muda quando você muda primeiro. E agora, antes de encerrar, pergunte a si mesmo: se eu morresse hoje, teria vivido como um homem livre, como uma mulher livre? Ou fui apenas escravo das circunstâncias, das emoções, dos desejos? A resposta é sua, e ela molda quem você será amanhã. Respire fundo mais uma vez. Amanhã é outra chance, mas só para quem encara o hoje. Se essa reflexão fez sentido, deixe nos comentários como você se sentiu depois dessa sessão. Compartilhe sua experiência, porque cada relato pode inspirar alguém a começar a mesma jornada. Respira, escreve e age. O resto é barulho.